Fala galera, esse é mais um vídeo de estruturas metálicas ou em 2018 e dessa vez a gente está aqui para resolver um exercício sobre ligações. Então o exercício é esse aí, determine a resistência de cálculo da ligação por contato indicada, considerando a barra da treliça é de perfil U, 250 por 29,8 de massa linear, a chapa é de 12,7 mm, que vai estar entre os dois perfis U, o parafuso utilizado A307, que traz um diâmetro de 3/4 de polegada. A barra e a chapa são de ASTM A36, o aço utilizado, e os furos do parafuso é furo padrão por broca. Então, esse é o desenho do exercício, vocês podem ver aí, a seção também mostra todas as dimensões, as espessuras da chapa. Se trata de uma chapa no centro de dois perfis U. Aqui vocês conseguem ver todos os furos de parafuso, são 10 furos, a chapa que vai ser utilizada, 12,7 de espessura, e aqui as informações de área, de CG e o perfil em si. Para dar início no exercício, a primeira coisa a ser calculada é o escoamento da seção bruta. O escoamento da seção bruta ele é dado por essa fórmula, onde NT é o esforço que vai estar atuando, AG é a área bruta, a área da seção, FY é a tensão de escoamento, e ela é dada pelo aço, e γA é o coeficiente de ponderação das resistências. γA1 tem o valor de 1,1 para o caso de escoamento da seção bruta, e γA2, que a gente vai ver mais para frente, tem o valor de 1,35. Então, de acordo com a seção que foi apresentada, nós já tínhamos o valor da área bruta, só que aquele valor, 37,9, ele é para só uma seção, só para uma chapa, uma cantoneira U. Como a gente tem duas cantoneiras, uma de cada lado, a gente vai multiplicar essa área por 2. 25 é a tensão de escoamento e o γ que a gente já falou. Então, para esse caso de escoamento da seção bruta, a gente tem um esforço de 1.722,72 kN. Próximo passo é calcular a ruptura da seção líquida. Para calcular a ruptura da seção líquida, a primeira coisa a se fazer é conseguir a área líquida da seção. Para isso, a gente tem que levar em consideração um coeficiente de redução. Esse coeficiente de redução, chamado CT, é dado por esse equacionamento. EC, que está aqui, ele apresenta a excentricidade da ligação. No nosso caso, já foi dado também lá no desenho da seção. O LC, ele é o comprimento efetivo da ligação. Ou seja, na ligação parafusada, ele vai ser a distância do primeiro até o último furo, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, aqui está o desenho. O EC, como já falado anteriormente, dado lá no começo do exercício, é a distância de 1,54, e enquanto isso, LC, a distância entre os parafusos, é 4 vezes 5,7, porque cada distância entre parafusos tem o valor de 5,7. Como a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 5,7. Totaliza um CT de 0,93. Por norma, esse coeficiente ele tem que estar dentro de um intervalo que varia de 0,6 até 0,9. A ligação utilizada não pode ter um CT menor que 0,6 e a consideração máxima é de 0,9. Como a gente passou do valor de 0,9 aqui, nós vamos considerar então um valor de CT igual a 0,9 para ficar dentro do intervalo. Depois disso, ruptura da seção líquida, agora de fato, a gente vai calcular a área líquida efetiva. A área líquida, como falado, é dado pelo coeficiente vezes a área, sendo que essa área líquida a gente vai usar o valor da área bruta, já calculado, e nós vamos tirar o valor dos furos que está lá nessa seção. Então, a gente tem aqui 2 vezes 37 é a área bruta, e essa parcela que está sendo diminuída é referente aos parafusos. Então, a gente tem dois perfis U, um de cada lado da chapa, sendo que em cada um desses perfis temos 2 parafusos na seção de corte. O parafuso ele tem o diâmetro de 1,905, só que
Como foi falado no exercício, ele é feito por broca, então a gente acrescenta esse valor de 0,15 por ser um furo broqueado. 9,63 é referente à própria espessura da cantoneira, então resulta aqui numa área líquida de 67,884 centímetros quadrados. Lembrando que, durante o desenho, todos os valores são apresentados em milímetros, e nesse caso, para fazer o cálculo, a gente usa em centímetros, por isso as conversões de valores. Multiplicando pelo coeficiente, que a gente adotou de 0,9 para estar dentro do intervalo, a gente tem que o valor da área efetiva vai ser de 61,096 centímetros quadrados. Agora, já de posse do valor da área da seção líquida, a gente vai calcular a ruptura dessa seção líquida. N, mais uma vez, é o esforço, a área que a gente acabou de calcular. FU é a tensão de ruptura, agora, no lugar de escoamento. E γ A2 é o coeficiente de ponderação de resistência, no caso da ruptura. Então, substituindo os valores encontrados, 61,096, para o aço dado, a gente tem um valor de tensão de ruptura de 40. O γ resulta numa solicitação de 1810,24 kN. A partir daí, tem mais uma série de verificações que a gente vai fazer, sendo a primeira delas cisalhamento do parafuso. Então, o cisalhamento do parafuso é dado por esse equacionamento, onde o 0,4 ele é um coeficiente que tem relação com a seção passar na rosca do parafuso. O AB é a área do parafuso, a própria área do parafuso. FB é a tensão, essa tensão referente ao parafuso, por isso a gente tem a informação de qual tipo de parafuso que a gente vai utilizar. E o γ é o mesmo utilizado anteriormente. Então, pegando lá esses valores, o valor da tensão tabelado, como a gente falou na transparência anterior. Então, a gente tem lá 0,4, γ de 1,35. A área do parafuso é dada pelo diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4. Como a gente tem 10 parafusos na seção, como foi mostrado pelo desenho, a gente multiplica essa área por 10. Vezes 2, porque a gente tem 2 perfis, mais uma vez um de cada lado da chapa, e 41,5 é a tensão do parafuso. Nesse caso é do parafuso e não do aço ASTM. Então, esse resultado de 700,945 kN representa quanto está resistindo o cisalhamento do parafuso. Depois disso, a gente vai para a pressão de contato. A pressão de contato ela vai ser feita tanto no parafuso da borda quanto no parafuso interno do nosso esquema. Então, o F, mais uma vez, é o esforço. E a formulação é dada por aqui, como vocês podem ver, sendo que nós vamos trabalhar com o menor resultado. Entre esses dois equacionamentos, a gente vai buscar o menor, a pior situação. Então, a gente tem lá LF, ele pode ser encontrado, como a gente está falando de parafuso da borda, pela distância entre o último parafuso da borda até o final da borda. Ou seja, como pode ser visto no desenho, a gente tem lá 3,8 de distância entre o meio do último parafuso até o final do perfil, e a gente tem que descontar, como a gente está falando do meio do parafuso, metade do tamanho do furo. Lembrando que o diâmetro do parafuso é de 1,905, mas a gente tem que considerar o fato de ser broqueado, somar 0,15. Então, a gente tem que LF, que é essa distância da borda, vai ser de 2,77 centímetros. Depois disso, a gente tem o valor de T. T é a espessura. Nós vamos buscar a espessura mais desfavorável. Desfavorável entre o quê? Entre a espessura do perfil, que é lá 9,63 milímetros, como são dois perfis, a gente vai multiplicar por 2, ou a própria espessura da chapa, que está entre esses dois perfis, de 1,27 centímetros. A gente busca sempre a situação pior, que no caso é a que tem a menor espessura, e por isso a gente adota 1,27 centímetro, mais desfavorável para a espessura. De posse desses valores, a gente pode substituir eles na fórmula dada, que é esse equacionamento que vocês estão vendo aqui, de acordo com tudo que a gente já calculou. Nesse caso, o 40, que é a tensão, ele é equivalente ao aço, não mais do parafuso.
Disso, a gente vai conseguir um esforço de 125 para o primeiro caso, 172 para o segundo. Dessa forma, a gente adota o menor, ou seja, o que a chapa está resistindo menos, a pressão de contato é pior. Então, a gente tem um esforço solicitante de 125,19 kN para cada parafuso da borda. Depois, a gente vai para a parte do parafuso interno. LF, que antes era a distância entre o último parafuso e a borda, passa agora a ser a distância entre os parafusos internos. Pelo desenho, a gente sabe que essa distância é de 5,7 entre os meios dos parafusos, mas a gente tem que considerar o furo também. Mais uma vez, 1,915 mais 0,15 é referente ao furo. Então, o LF para esse caso é de 3,645 centímetros. O T continua sendo a espessura pior, ou seja, a menor espessura, e mais uma vez é da chapa e do perfil. Então, continua os mesmos valores, por isso a gente escolhe mais uma vez 1,27, que é a da chapa, mais desfavorável. Substituindo esses valores, a gente tem esse equacionamento. O 1,905, não custa lembrar, é o diâmetro do parafuso, nesse caso só do parafuso e não do furo, por isso não está somado aqui o 0,15. Resolvendo isso, a gente tem 164 de um lado e 172 do outro. O 172 permanece o mesmo que já foi calculado anteriormente, então o pior caso agora é de 164,59 kN para cada parafuso interno. Como nós temos 10 parafusos e nós calculamos a pressão de contato para os parafusos externos de borda e os parafusos internos, a gente tem para todo o conjunto que somar esse esforço. Nós temos 2 parafusos de borda, em que a gente determinou o pior esforço de 125, mais 8 parafusos internos, em que o esforço determinado foi de 164. Totaliza, então, aí um esforço solicitante de 1.567,12 kN. Próximo caso é o de cisalhamento de bloco. Nesse caso, para cisalhamento, nós temos uma série de áreas para serem calculadas e por isso o desenho está sendo apresentado aqui embaixo para que a gente possa acompanhar juntos a determinação dessas áreas. Primeira área a ser determinada é a área bruta sujeita a cisalhamento. Então, a gente tem lá 3,8 mais 4 vezes 5,7. Então, a gente sabe que 5,7 é o espaço interno entre cada um dos parafusos, igual está sendo mostrado aqui nessas cotas, e 3,8 é o espaço entre a borda. Duas vezes, como já foi explicado, 1,27 é essa espessura de chapa que está aqui no meio dos dois perfis. Então, a área, nesse caso, é de 67,564 centímetros quadrados, a primeira área. Depois disso, a gente vai para a área líquida sujeita a cisalhamento. A primeira área que a gente calculou é a bruta, 67,564. Então, basta retirar agora a parte dos furos. Então, a gente tem aqui 4,5 vezes 1,905 mais 0,15. Lembrando que isso daqui é o furo, parafuso, mais por ele ser bloqueado. Duas vezes, que é a quantidade de perfis que a gente tem, um desse lado, um desse outro lado, 1,27, porque é a chapa aqui do meio. Esse 4,5, ele se deve ao fato de que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Só que essa distância que está sendo calculada, a área líquida sujeita a cisalhamento, ela segue como se fosse até o meio desse primeiro parafuso e desce aqui também partindo do meio. Então, na verdade, essa quantidade de furos que a gente está retirando é de 1, 2, 3, 4 parafusos e mais metade do último parafuso, por isso 4,5. Essa área resulta então em 44,075 centímetros quadrados. A terceira área a ser calculada é a área líquida sujeita à tração, ANT. Então, a gente tem aqui 1,27, que é a espessura da chapa, que já foi apresentado, 6,4 menos 1,905 mais 0,15 sobre 2. Isso aqui, mais uma vez, é o furo. Nós temos, nesse caso, 2 perfis U, por isso está sendo multiplicado por 2.
E daí, nós vamos ter uma área líquida sujeita à tração de 13,6462 centímetros quadrados, seguindo sempre o desenho que foi lá apresentado desde o começo. Esse 6,4 ele é referente à cota que está apresentada aqui do parafuso até o final do perfil aqui em cima, 64 milímetros, equivalente a 6,4 centímetros. Depois disso, de posse de todas as áreas, a gente pode, enfim, calcular o cisalhamento de bloco. As áreas, esses valores que estão aqui, são as áreas apresentadas durante os cálculos anteriores. CTS, que é o coeficiente, ele tem valor de 1, por se tratar de uma tensão de tração constante, como está sendo observado aqui embaixo. Então, aqui são apresentados os dois resultados para cisalhamento de bloco. Nesses dois resultados, mais uma vez, nós vamos adotar o menor caso entre eles dois. Então, a gente tem um esforço de 1.155,04 kN. Depois disso, a gente passa para a conferência da chapa de ligação. Então, nós temos que conferir, como já foi calculado lá no começo, agora a gente calcula para a chapa o escoamento da seção bruta. Mais uma vez, a área bruta ela vai ser dada, no caso, pela espessura da chapa, 12,7 milímetros, 1,27 centímetros, vezes 30, que é todo o comprimento assim da chapa. 25 é a tensão de escoamento e o γ1, que já foi conversado, resultando então num esforço de 865,90 kN. Também para a chapa de ligação é necessário calcular a ruptura da seção líquida. De mesma forma que foi feito anteriormente, a gente precisa de uma área efetiva. A área efetiva nesse caso, ela vai ser 1,27 vezes 30, que foi calculado lá para a chapa na área bruta, descontado os valores de furo. A gente tem 2 furos, o tamanho, o diâmetro de cada um dos furos, que é o parafuso, mais broqueamento, 1,27, que é a espessura da chapa, ou seja, o quanto esse parafuso vai estar cortando ali, passando. O CT, nesse caso, ele é 1, por quê? Porque como é determinado por norma, quando a força de tração for transmitida diretamente para cada um dos elementos da seção transversal da barra, solda ou parafuso, esse valor de CT vai ser 1. Então, resolvendo essa conta, a gente tem aqui a área efetiva de 32,88 centímetros quadrados. Jogando lá na fórmula, multiplicado pela tensão última, tensão de ruptura, e pelo coeficiente 2, a gente vai ter um esforço de 974,23 kN. A conclusão, a gente está procurando aquele pior caso. Dentre os apresentados, a resistência de cálculo da ligação vai ser dado pelo cisalhamento do parafuso, porque é ele que apresenta o pior caso, sendo esse pior caso o de 700,95 kN. Então, a gente determina que esse aqui é o esforço que esse sistema vai estar conseguindo resistir, o de 700,95 kN. Então, pessoal, é isso. A gente espera que tenha sido claro o vídeo para que vocês possam entender esse exercício de ligação. E é isso aí. Muito obrigado.